Deixa eu te falar uma coisa. Pode sentar, aplauda o Senhor, pega a sua Bíblia, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma liturgia. Eu vou ministrar a palavra, no final eu vou te convidar para vir aqui. Mas eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Porque a presença de Deus, ela está aqui. E quando a presença de Deus está, algo mexe dentro de nós. Então, eu quero dar liberdade, preste atenção. Eu quero dar liberdade para você que quiser. Se você quiser, você não precisa esperar o fim da palavra para vir correndo e se lançar aos pés do Senhor. Escuta o que eu estou te dizendo. Você está diante de uma oportunidade. E quando tem uma oportunidade, você precisa se segurar. Como aquela mulher que se lançou aos pés. Você não pode deixar passar. Você se lança. Você se lança. Aleluia. Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, toma cativa agora a nossa mente. Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, o nome que quebra as maldições, no nome que refaz novas histórias, no nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, no nome que tem poder para curar, batizar, ressuscitar, consolar, restaurar. É no teu nome que nós estamos aqui, e eu quero declarar vida sobre essa igreja, vida sobre as nossas vidas. Todo mal, todo espírito de engano, todo espírito que amarra, que prende, nós, na autoridade de Jesus, te mandamos embora agora, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quantos estão sentindo o poder da graça de Deus? Não é a minha vida, o poder da graça. O poder da graça de Deus. Evangelho de Lucas, do 1 ao 11, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e dali ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Preste atenção. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque o Senhor está me dizendo, eu vou lançar a rede. Eu não sei qual é a versão que você está lendo. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que a rede começou a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado do barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e chegaram ambos os barcos a ponto de começar, encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu sei que você conhece bem esse texto, já esmiuçou, se não 90% da igreja, 80%, já esmiuçou bastante esse texto, já leu ele, já foi abençoado através de ministrações e palavras aqui mesmo nesse altar. E eu confesso que esse domingo teve uma troca, não era eu que ia ministrar a palavra. E quando eu fui para os pés do Senhor buscar uma palavra, eu falei: Jesus, esse texto, meu Deus, esse texto, por que o Senhor quer falar comigo aqui? E quando eu estava lendo aqui, meditando, o Senhor me lembrou de algo na minha vida, aonde eu fiz um balanço dos dias que eu vivi agora de descanso em família, passeando. E o Senhor me trouxe essa lembrança. E talvez o que eu vou contar aqui, uma pequena parte do que eu vou falar aqui, eu acho que eu nunca contei de púlpito. Eu já contei num bate-papo para as meninas, na época que o pastor Hugo e a pastora Regia era líder dos jovens. Eu já tive a chance de contar quando eu liderava o ministério de dança. Mas de púlpito eu nunca contei. Falei com o Jardel, pedi autorização, perguntei se eu podia falar, e ele falou: pode. Mas, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que dentro desse texto tem 3 elementos. Jesus, ele vai chegar diante dessa praia, desse lago, desse lugar. E a gente vai ver um homem chamado Simão, e preste atenção, nós vamos aprender aqui com a vida de Simão, não a vida de Pedro, o discípulo de Jesus. Nós vamos aprender aqui um pouquinho quando ele teve esse encontro com Jesus antes de se tornar discípulo, o discípulo que nós conhecemos, Pedro. Estou muito gripada, irmãos. E aí, quando nós vamos ler aqui esse texto, nós vamos descobrir uma jornada na vida desse homem, uma jornada de fé e de obediência que levou Simão a ir além do que ele podia imaginar. E na minha e na sua vida não é diferente. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele é capaz de fazer além do que podemos pensar, projetar e imaginar. Então o tema dessa mensagem é uma jornada de fé e obediência que vai te levar além. E o primeiro elemento que a gente vai encontrar aqui nesse texto é o barco. Porque o texto vai dizer assim: viu à beira do lago 2 barcos. E quando nós falamos a respeito do barco, propriamente aqui nesse texto e nessa história na vida de Simão, esse barco, ele vai simbolizar para mim e para você o que Jesus estava querendo ensinar a Pedro, era que aquela mentalidade a qual Jesus encontrou Pedro de desistência, ele podia mudar. Porque a Bíblia vai dizer que Simão, ele estava lavando as redes, mesmo sem não ter pego nada. Ele estava lavando o seu instrumento de trabalho sem ter pego nada.
Então, isso significa que Pedro, quantos estão me ouvindo e entendendo, diga amém. Que Simão, ele estava em uma situação de desistência. Era tipo assim, vamos pensar, talvez o que estava passando na cabeça de Simão. Ele está lavando as redes, ele tentou pescar a noite toda, ele não conseguiu. E ele está num estado de desistência. Acabou, não deu, não foi, já era, não deu certo. Eu não vou insistir, eu não consegui pegar nada. E como eu disse aqui no início, eu preciso lançar essa pergunta no seu coração. E eu tenho certeza que ela vai mexer aí dentro de você. E você vai dar uma resposta para o céu. Eu não sei se você entrou aqui hoje com um sentimento de desistência. Eu não sei se você até veio aqui hoje, você reconhece Jesus como seu Senhor, mas você está vivendo um estado de desistência, de falência, de desistir, de parar, de não ter mais jeito. Talvez a desistência dos seus sonhos, algo que você tentou e não conseguiu e você desistiu. Talvez foi até a desistência da sua família. Nós estamos no mês da família. Talvez a desistência até da sua vida. Você chegou a pensar em pôr um fim na sua vida. Mas eu amo que Jesus é aquele que vem para quebrar todas essas coisas. Jesus é aquele que veio para trazer vida, e não é apenas uma vida, é uma vida em abundância. E agora eu quero te fazer uma pergunta: por que você está lavando as redes? Por que você desistiu? Se você ainda não pegou nada, se ele não te disse, não pôs um ponto final, por que você está lavando as redes? A situação que Simão se encontrava vai de encontro a algumas situações que talvez eu e você já passamos. Quantas vezes nós tentamos, e pelo fato de não conseguirmos, nós entramos em um estado de desistência. E aí a gente lava a rede sem autorização de Jesus. Nós desistimos, nós cansamos. E aí eu fico pensando que Jesus deve ficar olhando para nós assim: por que você está lavando a rede? Eu não mandei você lavar as redes. A pesca ainda vai acontecer. Você que crê, você vai pegar essa palavra. A pesca ainda vai acontecer. Não importa se foi a noite toda. Não importa se é 1 ano, 2 anos, 3, 7 anos. A pesca ainda vai acontecer. Jesus é aquele que chega e confronta. Ele confronta esse sentimento de desistência. Deixa eu te dizer algo: não lave as redes sem antes consultar o Senhor. Jesus é aquele que veio para quebrar as mentiras. Sabe o que ele faz? Ele chega e diz assim: não. Volta para o barco. Vai para um lugar mais fundo. E lança a sua rede. E aí, quando eu estava me lembrando de um período da minha vida, fazendo um contraponto a esses dias de descanso. Deixa eu abrir um parênteses.
Talvez você cresceu numa igreja onde você viu o pastor de domingo a domingo, segunda a segunda, faça chuva, faça sol, ali na igreja. Deixa eu te dizer, pastor é ser humano, nós precisamos descansar. Tem algo que eu aprendi com o meu pai, não tem ninguém aqui super-herói. Não tem ninguém aqui super-herói. O princípio do descanso existe. Nos últimos 2 anos não conseguimos tirar férias por causa da mudança. Mas assim como pastor, você também não pode entrar em um ativismo. E você precisa também descansar. E aí nesses dias então de descanso, quando eu recebi, o pastor falou, então você que vai pregar, porque nós vamos trocar. Eu me lembrei, como eu estava com a minha família, eu me lembrei que na adolescência ali, 15, 16 anos, a gente passa por um período rebelde, ou foi só eu? Quem aqui foi rebelde? Misericórdia. Mesmo dentro da igreja desviada, tá? Mesmo dentro da igreja desviada. E aí, eu sempre quis construir uma família, é o sonho de uma jovem, de uma adolescente, construir uma família. Se você não tem esse sonho, cuidado, porque você pode estar sendo influenciada por uma filosofia mundana. E aí, com 18 anos, eu fiz uma aliança onde eu não consultei o Senhor. Tinha cara de crente, se vestia como crente, mas não era o que Deus queria para mim. E nessa aliança, acreditando ali que eu ia formar uma família, um namoro, na época, eu tinha uma amiga, minha amiga até hoje, mas a gente, na mesma idade ali, andando muito junta, ela já estava com o seu casamento, ela já estava construindo a sua família, e querendo ou não, a gente acaba entrando num estado de comparação. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, será que eu não vou casar? Será que eu não vou encontrar alguém que vai me amar, que vai cuidar de mim? E aí, eu fiz uma aliança que não era da vontade do Senhor. E nessa aliança, foi muito rápido, um namoro de 4 meses. Logo, essa pessoa, infelizmente, se envolveu com drogas. Eu preciso ter muito cuidado em falar aqui. E chegou ao ouvido dos meus pais isso. Só que o meu pai e a minha mãe, graças a Deus, muito sábios. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no mês da família e nós precisamos ter atenção a isso. E aí, os meus pais conversaram comigo, contaram para mim, mas eu não acreditei. E aí, aquela pessoa, através da oração da minha mãe e do meu pai, aquela pessoa terminou comigo e foi embora. Porque pela minha desobediência, eu não tinha terminado. Aquela pessoa foi embora, me deixou e eu entrei numa depressão. Porque eu comecei a acreditar. Eu entrei em um estado de desistência e comecei a acreditar que eu não formaria uma família. E o diabo começou a colocar na minha cabeça que ninguém ia me amar, que eu não ia encontrar ninguém, que todas as minhas amigas iam casar e eu não. Só que eu me lembro que eu fui no encontro com Deus. Se você não vai no encontro com Deus, preste muita atenção. Foi no encontro com Deus que Deus usou uma intercessora, Vilma Borel. E lá ela liberou uma palavra sobre a minha vida. E ela disse para minha mãe que eu estava em depressão, que havia muitos demônios me aprisionando, porque dentro do meu quarto eu ficava pensando em um monte de coisas que me levavam a desistir. E através daquele encontro com Deus,
com 19 anos, quase 20 anos, eu decidi que eu não iria desistir e eu não iria trocar o Senhor por nada e por ninguém. A partir dali, passando-se um tempo, eu conheci o meu esposo, glória a Deus, aleluia. E quando nós nos conhecemos, a primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: eu não troco o Senhor por ninguém. Meu marido não tinha nenhum vício, né? A vida dele criada ali com a mãe, com a irmã, mas também não tinha um relacionamento com Deus. E aí eu disse para ele: quer namorar comigo? Namorar comigo tem que casar. Porque eu estava decidida que eu não trocaria por nada a minha vida pelas coisas do mundo, a minha vida com o Pai pelas coisas do mundo. Nós namoramos 10 meses, noivamos e casamos. E a partir dali, muitos que estão aqui conhecem a minha vida. O que eu quero dizer para você hoje: talvez você está em um estado de desistência, porque Satanás, ele começa a colocar dentro da sua cabeça que todo mundo avança, que todo mundo consegue, que todo mundo pega peixe. Ei, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: por que você está lavando as redes? Eu não mandei você desistir. E Jesus disse a Simão: volta para o barco. Sabe, irmãos, voltar para o barco não é uma coisa simples. Porque quando tudo dá errado, assim como eu contei, você tem que voltar para o lugar da sua dor. Você tem que voltar para o lugar da sua falência. Você tem que voltar para o lugar da sua frustração. Voltar para o barco. O que Jesus estava falando para ele: volta para lá, para o lugar que você acha que não tem mais jeito. Volta para lá, para o lugar da dor. Volta para lá, volta para esse lugar agora. Talvez hoje o seu barco seja um sonho que de você desistiu. Talvez o seu barco hoje seja o seu relacionamento com Deus e você caiu. Talvez o seu barco hoje seja o seu sonho acadêmico que você parou, abandonou. Talvez seja o seu casamento que faliu. Voltar para o barco não é uma coisa simples, mas voltar para o barco é uma decisão de viver o presente que Jesus está oferecendo. Voltar para o barco é sair do vitimismo. Jesus, voltar para o barco, eu pesquei a noite toda. Eu não vou voltar não. Fulano pegou, ciclano pegou, fulano casou, Beltrano também. Eu não vou voltar não. Sai do lugar do vitimismo. É olhar, é parar de olhar para o que deu errado na noite anterior. E aí, nós vamos ler aqui o texto. E a gente vai ver que o barco, ele se torna um púlpito para Jesus pregar. Preste atenção nisso. Jesus, ele entra no barco e ele começa a pregar um sermão. A Bíblia não conta o que Jesus estava pregando. A Bíblia não fala para a gente o que Jesus estava ensinando, mas eu imagino que era uma mensagem fascinante. Eu imagino que era uma mensagem especialmente para Pedro. Sabe por quê? O barco se tornou o púlpito para Jesus ensinar algo que Pedro tinha passado. Talvez Jesus está dizendo para você hoje: volta para o barco da dor.
pouco da dor, do sofrimento, da perca, da frustração. É só um pretexto que Jesus usa para ensinar o nosso coração. Sabe, para treinar o nosso caráter, para moldar a minha e a sua fé. Versículo 4, volte para o barco e leve ele para um lugar mais profundo. Sabe, querido, às vezes você e eu não estamos recebendo ou vivendo de Deus algo que queríamos porque nós estamos no raso. Talvez nós projetamos e sonhamos tanto em viver algo com Jesus, mas nós estamos no raso. Jesus está dizendo assim: volta para o barco e vai para um lugar mais profundo. Ir para o fundo é estar na dependência de Deus. Você está entendendo isso? Significa renunciar à sua própria força. É estar completamente na dependência dEle. Eu quero dizer algo aqui para os homens, para os chefes de família. Estar na dependência do Senhor, viver uma vida completa com Ele, não é só você ser o provedor da sua casa, mas você ser o sacerdote do seu lar. Estar na dependência de Deus, entrar no barco e viver em águas profundas com Deus. Para você que é mulher, para você que é mãe, é deixar o Espírito Santo organizar tudo aqui dentro. Porque quando tudo está organizado aqui dentro, toda a sua casa vai bem. Tudo é organizado fora também. Voltar para o barco e ir para um lugar de intimidade, de profundezas, num lugar de dependência. Para você que é filho, é obedecer pai e mãe, e os seus dias vão ser prolongados na terra. Nós precisamos viver na dependência. O convite de Jesus a nós, assim como Ele estava falando para Simão naquele momento, é: saia da zona da desistência. Saia da zona do conforto. Saia da zona, isso é para nós, gente, do cumprimento de tabela. Eu vou quinta, eu vou domingo, eu vou, porque senão, eu vou faltar, eu vou sair da escala e não sei quem vai me cobrar. Eu faço para ter. Sabe, voltar para o barco, ir para um lugar mais profundo, é mergulhar na graça de Deus. Quando Deus, igreja, guarda isso no seu coração. Quando Deus, Ele tem a nossa atenção, tudo no barco muda. O convite para mim, para você hoje é: saia da superficialidade. Sabe, eu creio que aquele momento ali, Pedro, ele estava sendo treinado para o que ele seria mais tarde. Aquele momento ali, Simão estava sendo treinado na obediência e na fé. E aí eu me lembrei de algo lá em Atos capítulo 9. Tinha uma mulher chamada Dorcas. Aquela mulher era muito importante para a sua cidade. Ela cuidava das viúvas, ela cuidava dos pobres, ela costurava. E aquela mulher morreu. As pessoas da igreja ali de Jope, dos lugares que eles estavam reunidos ali, a Bíblia diz que ela era uma discípula.
Escuta, quando aquela mulher morre, tem um desespero no coração daquelas pessoas. Mas eles ficam sabendo que Pedro está em um lugar próximo a eles. E eles mandam então chamar Pedro para aquele lugar. A Bíblia não fala que eles mandam chamar Pedro para orar e ressuscitar Dorcas. A Bíblia fala que eles mandam chamar Pedro. E eu creio que Pedro foi chamado ali para consolar aquele funeral, aquele velório. Mas escute isso, quando você vive uma jornada com Jesus, quando você é forjado no caráter, quando você é treinado a moldar a sua fé, você pode escolher em só consolar, ou você pode escolher em orar e o morto ressuscitar. Quando Pedro chegou ali, ele mandou sair todo mundo do quarto, todo mundo que podia atrapalhar e não ter fé, porque a fé dele tinha sido provada lá atrás. Ele ora, aquela mulher ressuscita. Ora baixeira da cantara baixê. Adore o Senhor, abaixeira baixê. Era baixê, cantara baixora baixê. Adore, arabarabaceira. Oh, Jesus! Pedro tinha duas opções: orar por consolação, orar por ressurreição. Sabe, alguns barcos da nossa vida vai nos treinar a moldar a nossa fé para ser aplicado lá na frente. Talvez você não está entendendo o que você está vivendo hoje. Tem coisa que a gente vive que eu fico assim, por isso que eu passei. Não é assim? Rapaz, tá certo isso? Por isso que eu passei por isso? Por isso que eu passei por aquilo? Gente, eu preciso ir. Segundo elemento, as redes. Nós falamos do barco. As redes vão nos ensinar sobre obediência. Preste atenção. Do verso 2 ao verso 5. E viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles. E estavam lavando suas, fala comigo, suas redes. Vocês falaram o quê que eu não entendi? Suas redes. É porque eu mandei repetir suas, né? Vamos de novo. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Diga comigo, redes. Amém, acertei. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se ensinava do barco a multidão. Verso 4. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para mais profundo e lançai as redes para um arrastão. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, lançarei a rede. Você percebe que quando Jesus chega, Pedro estava lavando as redes, no plural. Quando Jesus manda ele entrar no barco, manda ele lançar de novo, e Jesus diz: lance suas redes, no plural. Porém, quando Simão obedece, ele obedece, mas ele só lança uma rede. Eu fui pesquisar, fui olhar na minha Bíblia, fui olhar outras Bíblias e falei: Jesus, aqui, Simão só lançou uma rede. E sabe que o Espírito Santo de Deus disse comigo? A nossa obediência, ela precisa ser total. Não dá para obedecer parcialmente. Simão obedeceu, ele lançou a rede. O texto fala que a rede ia se romper. Mas ele lançou uma rede.
Escuta, por causa da noite anterior, ele estava cansado, ele falou, ok, por causa da tua palavra eu vou lançar. Ele obedeceu parcialmente. Mas quando o Senhor, Ele nos pede algo, irmãos, nós precisamos entregar a Ele completamente. Se o Senhor te pede algo, você não pode dar parcialmente. Você precisa entregar completamente. É incrível que em um momento ele estava lavando as redes, por não ter pego nada. Mas no outro ele já estava, a rede já estava se rompendo por causa da palavra que o Senhor tinha liberado a ele. Sabe, nós não podemos olhar para o nosso Deus limitando Ele, sendo que Ele é um Deus ilimitado. Nós não podemos achar que Ele vai nos dar alguns peixinhos, quando na verdade Ele é dono de todo o oceano. Eu agradeço, eu obedeço. O Senhor vai me dar isso aqui, o Senhor vai me dar algo assim. Não, Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Só Deus é capaz de nos tirar de um estado de falência e nos colocar em um cenário de fartura. Por isso, guarde isso no seu coração. Se Jesus te disser, lance as redes, lance todas as redes. E aí no verso 7, nós vamos ver que eles fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que viesse a ajudá-los. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós estamos em uma guerra, o que nós falamos? Ô pastor, ora aí por mim, estou numa guerra, o trem tá feio, e o menino tá isso, e o bicho tá pegando, não é assim? E aí a gente liga para um irmão, a gente liga para um amigo, porque uma guerra não se vence sozinha. Você precisa de um exército, você precisa estar equipado, você precisa estar preparado. Agora escute, no momento da colheita você também vai ter amigos que vão te ajudar a carregar aquilo que o Senhor te deu. Para de achar que as pessoas só querem te ferir, que todo mundo só quer te trair. Não, pessoas até podem ferir pessoas, mas tem pessoas que curam pessoas também. Então nesse momento de celebração, tem gente que vai vir com você e vai colher tudo aquilo que o Senhor derramou para você. Oh Jesus, tenha pessoas para lhe ajudar a carregar a colheita. O último elemento para a gente finalizar, os peixes. E os peixes, irmãos, significa a graça de Deus. Os peixes é a abundante graça de Deus. Sabe, na nossa jornada de fé e de obediência, como eu iniciei falando o tema dessa mensagem, nós vamos precisar sim parar de lavar as redes. Nós vamos precisar sim voltar para o barco. Nós vamos precisar sim ir para um lugar mais profundo. Nós vamos precisar sim jogar as redes novamente. Nós vamos precisar sim contar com pessoas. Mas chega uma hora que também nós vamos precisar aprender a receber o favor de Deus. Na viagem, nós conversando, nós falamos sobre isso. Às vezes, a gente sente que a gente nem merece certas coisas. A gente fica sem graça. Parece, eu não sei se vocês sentem isso, mas sabe, eu estou falando de verdade. Às vezes a gente fica constrangido de desfrutar algo que foi a graça de Deus que nos deu. Não porque é mérito, não é por obras, mas é pela graça. Você entende isso? É pela graça dele, pelo amor dele que nos
nós merecemos. Então, os peixes não eram frutos do trabalho de Simão. Não era fruto porque ele era top pescador. Não, os peixes eram frutos da graça de Deus. E aí Simão reconheceu isso no verso 8. Ele disse: se afasta de mim, eu sou pecador, sabe? Eu não mereço isso, eu não mereço receber aquilo, você não merece mesmo. Mas a graça dele, a super graça dele, decide nos alcançar e nos abençoar. Isso é graça. Aprenda a receber os peixes. Celebre o que o Senhor está te dando. Sabe, não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho da graça de Deus, é o tamanho do amor dele por nós. Sabe por quê? Se fosse só por fé, nós estávamos no sal. Vem, Isla. Porque tem dia que a gente acorda com fé e tem dia que a gente não acorda. Não é verdade? Não é porque você tem não sei quantos seguidores. Não é porque você tem um título, um cargo, uma carteirinha, um diploma. Não é pela graça, é pelo amor. E Ele faz sobrepujar, Ele faz além. Ei, se você entendeu essa palavra, se coloque de pé no seu lugar. Eu não sei em qual estado você está. Se você está no barco, se você está lavando rede, eu não sei se você já está recebendo peixe. Não, eu não sei se você entrou aqui tímido. Você até está aqui, mas a sua mente está pensando em desistir. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você, vem. Já são 8:30. Se o Senhor falou com você em algum momento dessa palavra, eu creio que Ele falou. Eu quero te convidar, vem aqui na frente.